O diretor desejava um soldado deu uma bofetada, um soldado mesquinho e bajulador. Jesus olhou para o soldado e fez uma pergunta. Tenho a impressão que essa pergunta enlouqueceu o soldado depois. Soldado, por que me bateste? Se eu disse a verdade, por que me bateste? E o covarde lhe projetou essa interrogação. Há quantos séculos ele deve estar reencarnando por bater no justo, no homem indefenso, algemado, e que havia respondido bem. É que ele queria se projetar diante do chefe para ganhar algumas migalhas. Mas então o jovem recebeu uma bofetada impávido, porque a pequenez dos anões morais não atinge a face dos gigantes espirituais. E então o Emir disse: já que ele matou, ele deve morrer. Que ele seja arrastado pelas ruas da cidade e levado até as margens onde estão expostos os cadáveres. Que ali ele seja decapitado com a mesma cimitarra, com a mesma espada, e a cabeça separada do corpo sem o sepultar, para que os abutres, os chacais, devorem essas carnes miseráveis. O rapaz não teve a menor emoção. Olhou como se fosse a vida de outrem e foi arrastado pelos soldados grosseiros. E então ele sorriu, tomou de um lenço de linho, passou numa face vulgar e pálida, acostumada ao vício de fumar substância alucinógena, e deu outro sinal ao chefe de polícia. Agora, senhor, é uma mulher, uma adúltera, uma miserável que desrespeitou o leito sagrado do seu homem senhor. Então trouxeram uma jovem, muito jovem, tinha menos de 20 anos, era bela como uma noite de luar, e o seu corpo estava marcado de pedradas, a face estava com os hematomas que deixavam sair um pouco de sangue pelos poros, os olhos injetados, a testa larga, a cabeleira ondulada em tonalidade mel caía-lhe pesada sobre os ombros, partida ao meio, as vestes rasgadas, sujas, e atirada diante do Emir. Ela caiu de joelhos. E o policial disse: é uma aldeã, não vale nada. A mulher não vale nada. É objeto do homem. Tem a finalidade de procriar. E é descartável. E essa atrevida foi elegida por um homem nobre para ser sua esposa, que ele deu ao invés da casa miserável que vivia um palácio aqui na cidade. Deu-lhe tecidos raros, joias, servas para pedearem-na e untarem o corpo de suave perfume. E na primeira oportunidade, a miserável recebeu na casa do amo, no jardim, um amante. E foram surpreendidos por ele, que fez uma viagem, mas voltou inesperadamente. E ali confirmou o adultério. Ferido no seu brilho, arrancou-lhe as joias, esbofeteou-a e atirou-a na rua como uma meretriz, esperando da vossa justiça e sabedoria a punição que é devida às mulheres adultas. O Emir esbugalhou os olhos, as mãos crispadas, e chegando na mulher que chorava baixinho, quase a estrangular: miserável, eu ordeno que lhe tragam agora uma taça de fel para ela beber, no lugar dos beijos cariciosos que o marido lhe deu, e lhe bato na boca 3 vezes, na boca que desrespeitou a carícia do matrimônio. Exijo que ela seja despida e arrastada pela cidade para que todo mundo veja na sua nudez a indignidade representando a fragilidade de uma mulher servil, e que levada
aos arredores da cidade, seja apedrejada até a morte como manda a lei, mas não sepultada, porque seu corpo vil não merece uma sepultura. A mulher sorveu a taça, acre, de fel e aloés, e foi arrastada. As pessoas do auditório ficaram constrangidas. E ao levantar do sobrolho, o chefe de polícia trouxe era um ancião. Bem, era um homem tão gasto que parecia um ancião. Temia o que caracterizava a febre. O olhar estava perdido em lugar nenhum. O rosto com os gomas que pareciam ferir na pele. Os dentes à mostra. Também estava algemado, recurvado e trêmulo. Ele caiu sem forças. É um ladrão, disse o soldado, com toda empáfia. Ele era trabalhador do monastério aqui dos padres, cristãos, homens bons, misericordiosos e gentis. E na sua condição de lavrador ele ganhava o pão para ele e a família. Mas o miserável, não satisfeito, há 2 noites, resolveu furtar os vasos sagrados do templo. Mas é tão estúpido que tropeçou e os monges santos levantaram-se e surpreenderam abraçado ao vaso que ele ia furtar. É claro que, tomados de cólera, bateram-no, jogaram-no na rua e mandaram-no para a justiça do nobre Emir. O Emir olhou aquele homem frágil, escarneceu de lado e disse bem que ele seja enforcado e que o seu corpo, oscilando na árvore, sirva de alimento aos abutres. O homem foi arrastado e todo o auditório pungiu de dor em silêncio ante a altivez bárbara do chefe supremo. E todos saíram. E eu também saí desse gibranco. Eu comecei a andar sem saber para onde. A tarde murchou na boca do dia. E quando as primeiras trevas vestiram a terra, diamantes estelares colocaram os céus, diante de Selene, a lua pálida de prata, que derramava seu véu de noiva por cima das árvores, que ciciava uma doce canção de ninar. Então eu andei, e uma força incoercível levou-me até aquele arredor, aquele alcabalde da cidade, aonde estavam os cadáveres expostos. E quando ia me aproximar deles, eu escutei ruídos, passos ligeiros e delicados. Retrocedi, ocultei-me em uma moita de um arbusto e vi uma jovem. Era bela como um raio de luar. Ela olhou em volta e viu o cadáver do rapaz decapitado. Correu, procurou a cabeça que estava longe, foi buscá-la, tentou acoplá-la no pescoço e então chorou, um pranto de dor acariciando aqueles cabelos úmidos de sangue. E eu saí do meu esconderijo, ela gritou: não me denuncie ao Emir, eu tenho um pai para cuidar. Não a denunciarei, eu sou poeta. Os poetas amam os desgraçados, eu não a denunciarei. Seu namorado? Não, nunca ouvi antes. É que papai tem um pedaço de terra que pertence ao Emir. Nós somos lavradores modestos aqui da periferia. E o miserável nos cobra um imposto extorsivo. E ontem, pela manhã, o soldado foi buscar o imposto mensal. Mas estamos à seca, meia palha de arroz nós temos para comer. E papai me disse que não tinha como pagar o imposto. E o soldado miserável disse: então, terei que mudá-lo. E colocou sobre o imposto uma taxa que transforma a importância de maneira prodigiosa numa dívida que nunca poderemos pagar. Então, pegou papai e esbordoou
na face. Eu estava na cozinha, vim correndo. E quando o monstro me viu, o lobo começou a babar. Olhou para mim e perguntou: quem é você? Eu sou a filha dele, e arrebatei papai da sua mão. Ah, então o imposto será triplicado. Ele disse que não tem nada, mas tem você. Você vai comigo como escrava para pagar a dívida de seu pai. E começou a babar, olhando meu corpo, olhando-me. E então eu fiquei aturdida. Ele desejou ofender-me, pegou-me, e eu gritei. Passava pela porta esse rapaz, que vendo aquela cena nojenta, avançou para defender uma estranha. E o seu velho pai, então o soldado, puxou da espada. Ele viu a parede da cimitarra, apanhou e lutaram. E ele decepou a cabeça do miserável. Mas não fugiu, porque ele respeita as leis. Então eu vim agradecer por ele haver salvado a minha e a vida do meu pai. Ele é um inocente. Ele deu a sua vida para defender a honra de uma menina e do seu pai. Então eu não vou deixar que os abuses comam o seu corpo. E com as mãos na terra fofa do lugar, ela começou a cavar. E eu me ajoelhei ao seu lado e cavei também. Então descemos o corpo e ela se focou na cabeça e acoplou. Colocou os ramos sobre o rosto, cobrimos de terra. Ela pegou a cimitarra e cravou no chão. Ficou como uma cruz. O lugar de pregar, a haste vertical para baixo e para cima. E então ela saiu chorando e desapareceu na noite. Eu levantei a cabeça e escutei outro ruído. E vi que um jovem se aproximava. Então ele escolheu atrás de uma árvore. Ele olhou de redor e lá, adiante, numa moita, ele encontrou o corpo da mulher adulta. Trouxe-a para a clareira. O rosto era uma pasta. As pedradas despedaçaram-lhe a face. O corpo estava transformado em uma pasta de sangue, com feridas abertas, o sangue coagulado. Nua, ele tirou o manto e cobriu-lhe a nudez. Tentou encontrar os cabelos. Então eu apareci. E ele disse: pode denunciar-me ao Emir. Não tenho nada para perder, porque o maior tesouro o miserável assassinou. Mas eu não irei denunciá-lo ao Emir. Eu sou poeta. E o poeta chora a dor dos que não têm consolo. Sua mulher? Não. Não. Nós nascemos numa aldeia quando eu tinha 3 anos. Quando ela estava com 3 anos e eu tinha 5, nos encontramos pela primeira vez e brincamos. Quando meu corpo se modificou e o dela, apaixonamos-nos e nos enamoramos. Nós sonhávamos com pais. E quando ela completou 15 anos, podendo casar, e eu 17, pedia ao seu pai, e o miserável que eu aparento me exigiu camelos e moedas de ouro, um dote. Ele vendia filho porque era sua velhice. Era o único bem que ele possuía, mas eu não podia pagar. Um jovem de 17 anos, aldeão, então ele disse: viajarei. Viajarei, e dentro de 3 anos eu voltarei para pagar duplamente.